usar o teu celular e aí tu vê se tu ficou ao vivo. Tu não consegue se assistir, mas tu vê lá que tá ao vivo no teu Instagram. Às vezes ele demora um pouquinho. Sim. Ele ainda tá carregando. Tá ainda, porque tanto no teu quanto no meu ainda não aparece. Não, não, ainda não entrou não. Ainda não entrou mesmo. Ó, agora tá aparecendo que entrou. Deixa eu só confirmar aqui. Pronto. E Ana Bemela iniciou um vídeo ao vivo. Você tá online, né? Sim. Pessoal, boa noite quem está nos assistindo. Só um instante que a gente está só conferindo aqui se está todo mundo ao vivo. Estou só conferindo. Pronto. Pronto. Deixa eu só ver se o Piauiense também está online. Você consegue ver se eu estou online? Deixa eu ver aqui. Pronto. Estamos ao vivo. Né? Isso. Podemos começar? Tá ao vivo. Já, não sei. Boa noite a todos. Eu sou o Petrus Evelyn e este é o Piauiense. Dou as boas-vindas a todos que participam dessa live hoje. E nós retomamos as entrevistas com os candidatos, né? Não são mais pré-candidatos, com os candidatos à Câmara de Vereadores de Teresina. E hoje nós vamos conversar com a advogada Iana Melo. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Petros. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como o Petros falou, vou dar aqui um breve resumo, uma apresentação, né, para que vocês me conheçam melhor. Eu sou Iana Mello, sou advogada especialista em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e também especialista em Direito Civil e Processo Civil aqui pelo Estácio, na Teresina, Piauí. Eu sou membro do MOVE, que é o Movimento Empreendedor Piauí, é um movimento totalmente apartidário, que visa ter essa comunicação com os empreendedores, visa incentivar medidas que diminuam a burocracia para os empreendedores e também essas são minhas bandeiras: a diminuição da burocracia para o empreendedor, a causa animal e a sociedade como um todo. E Ana, por que que você se considera uma melhor opção do que os outros candidatos? Por que que uma pessoa deve votar em você e não votar em um dos outros 600 candidatos que temos à nossa disposição? Bom, eu me considero como uma pessoa capaz, porque muitas pessoas entram na política, primeiro, ou para ganhar dinheiro, ou porque tem um padrinho, que, eu conheço alguém, que eu sou sobrinho de alguém que já é da política, então vamos fazer disso um nepotismo, né? Não, eu não tenho parentes políticos, não tenho padrinhos políticos, eu estou nessa porque eu quero mudar Teresina. Meus sonhos, meus planos é mudar nossa capital, é fazer com que os nossos empreendedores consigam realmente se viabilizar economicamente. Porque, na minha opinião, quanto menor o Estado, melhor para a população. Hoje eu dei uma entrevista para a Rádio FM Morena, às 12h10, eu até estava aqui no meu Instagram, que eu estava falando justamente de políticas assistencialistas. E eu critiquei essas políticas assistencialistas porque muitos governos tentam fazer esse tipo de política como uma forma de compra de votos. Eu vou lhe dar um Bolsa Família, um Bolsa Escola. Não estou criticando o projeto em si. Com certeza é muito importante, existem pessoas que estão em extrema necessidade e necessitam desse auxílio. Agora deve ser uma medida paliativa, não pode ser uma medida extensa, né? Tem que ser uma medida temporária. A gente não deve dar
o peixe para o cidadão. A gente deve ensiná-lo a pescar, porque somente assim as pessoas vão ter sua independência financeira e vão depender muito menos do Estado. E quanto menos elas dependerem do Estado, menor a corrupção vai ter espaço, né? Porque por que a corrupção tem tanto espaço na sociedade? Porque a pessoa necessitada, eu estou com meu filho doente, eu estou precisando fazer um tratamento, eu estou desempregado, veio aqui um... Ana, está me ouvindo? Estou ouvindo direitinho. Estou ouvindo. Só um minutinho. É porque ele deu uma pausazinha aqui, achei porque deu um errinho na minha conexão, e aí pausou. Eu queria que você desse a resposta de novo, sem prejuízo ao seu tempo. Você estava falando sobre assistencialismo. Pode começar de novo, porque para mim falhou aqui. Eu não sei se as pessoas receberam. Mas aí você fala de novo. Com relação ao assistencialismo, né? Não é que eu seja contra políticas assistencialistas. Eu sou contra política assistencialista permanente, porque eu acho que isso é uma forma de compra de voto. Como assim? Às vezes vem uma pessoa necessitada, carente, que não tem escola de qualidade, que não tem saúde de qualidade, que não tem um emprego, que não tem trabalho, que não tem condição nenhuma de renda, vem um político e lhe compra, dá R$50, R$20, e aí assim vai. A pessoa nunca vai conseguir ser independente financeiramente. Isso abre espaço para corrupção, porque quando você vende seu voto para alguém, quando o político compra seu voto, ali o acordo já é firmado, como eu falo no direito, né? Ambas as partes já fizeram seu contrato e já finalizaram o seu contrato. O político deu o dinheiro e a pessoa deu o voto. Então, isso faz com que as pessoas não possam cobrar, não tenham nem a moral de cobrar o político quando faz coisa errada, o político quando faz falcatruas, como a gente sabe, né? Constantemente sai aí na mídia atos de corrupção por parlamentares. Então, eu tenho certeza que a política, para ser renovada, ela não é renovada somente com pessoas, ela é renovada com ideias. Não adianta eu ser sobrinho fulano de tal, que é político, vamos renovar, uma nova juventude, uma nova parlamentar. Está sendo a mesma coisa, é sobrinho de político, tem parente político, e está colocando ali, ele está sendo só um cabo, só um chaveiro do político velho, entendeu? Então, eu acredito que eu tenho potencial, sim, para melhorar a Teresina, principalmente porque tenho capacidades intelectuais quanto a isso, sem falsa modéstia, mas uma pessoa que quer administrar o município, que quer fiscalizar, que quer fazer projetos de leis para melhorar a sociedade, ela precisa, no mínimo, ter uma capacidade intelectual. Ela precisa saber gerir um negócio, ela precisa saber gerir, ter uma boa gestão, uma boa inteligência em administração pública. E isso eu tenho, porque eu venho lendo livros sobre política desde 2015, né? Minha paixão por política começou em 2015. Eu vi que a política, independente ou não da nossa vontade, ela rege nosso dia a dia. Então, a gente depende da política, precisamos da política. Então, se precisamos e dependemos dela, precisamos fazer com que parlamentares corretos e íntegros integrem a política. Certo. Gente, eu vou dar um avisozinho, às vezes está com algumas falhas na conexão, mas esse vídeo ele está sendo gravado. Qualquer coisa nós vamos republicá-los novamente, e aí se tiver com alguma lentidão, porque às vezes a internet fica fora do nosso controle a velocidade, né? E aí pode acontecer alguma coisa assim. Tá me ouvindo direitinho, né, Iana? Perfeito, perfeito. Iana, ontem saiu uma notícia no Piauiense que o presidente do seu partido, Luiz André, ele apareceu em um vídeo confessando um crime eleitoral. Eu queria saber, assim, no vídeo, inclusive, ele pedia para o prefeito Firmino asfaltar uma rua em troca de votos.
Como é que você vê essa situação? Eu vejo essa situação com vergonha e pesar. Porque, assim, para falar bem a verdade, eu entrei no PSL, me filiei ao PSL em 2017, e pelo fato do presidente Bolsonaro ser filiado ao PSL na época, né, porque eu tenho afinidade com as propostas, com os ideais do presidente, e eu acreditava que partidos políticos faziam diferença, mas hoje eu percebo e acredito que não é o partido que faz diferença, é o parlamentar. Então, tal que eu não sou nem a favor de uma pessoa ser filiada a um partido político para concorrer à eleição. Eu acho que a candidatura deveria ser individualizada, né? Deveria ser distrital. Cada um respondendo por si. A imagem de um parlamentar, o erro de um parlamentar acaba manchando todo o partido, né? Então, realmente com pesar que eu soube dessa notícia, se realmente foi verdade, se não foi fake news, não concordo com a atitude. Gosto do Luiz André como pessoa, realmente, mas se essa é a fonte de busca de... eu não concordo. Mas há algum constrangimento você estar no mesmo partido com ele, acontecendo um escândalo desses, que repercutiu muito mal? Sim, repercutiu muito mal. Mas, como eu lhe falei, eu estou aqui independente. Eu não posso responder pela atitude de um terceiro. Até no direito criminal, né, a gente fala isso, que se você cometeu o crime, é você que responde. Não, você não pode, como na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, estender o crime aos familiares, ou como acontece hoje na China, né? Que se a pessoa comete um crime, todos os. Na China, não, na Índia, se uma pessoa comete um crime, a família toda está manchada, digamos assim. Então, eu acredito que se você for, agora aqui falando para o eleitor mesmo, né? Se você, eleitor, acreditar nas minhas propostas, como cidadã, como possível parlamentar, não veja o lado do partido, até porque uma política não se faz com partido, uma política se faz com parlamentares. Eu, pessoalmente, não posso responder por aquilo de atos de outras pessoas. No meu partido mesmo, né, as pessoas que estão junto comigo, meus concorrentes, né, a gente tem que falar a verdade, meus concorrentes por uma cadeira, o pleito, tem muitas ideias divergentes, tem que são bolsonaristas, tem gente que não é bolsonarista, tem gente que é de centro, são várias opiniões, não tem homogeneidade, mas tem respeito, né? Cada um tem respeito às ideias dos outros. Eu acho que é isso, a gente tem que aprender a dialogar, não aceitar nenhum tipo de corrupção, mas também o fato de não aceitar corrupção, eu não carregar para si um erro que foi de outro. Eu não posso e nem aceito que coloquem sobre mim esse fardo que não foi eu que fiz. Até porque minha campanha está sendo totalmente limpa. Certo. Você falou com alguns discursos liberais, conservadores, de Estado mínimo, diminuir o poder do Estado. É possível um vereador, ele tem essa capacidade de atingir esse nível de modificação na sociedade? Você acha que, ou como você faria isso? Que tipo de projeto estaria dentro da alçada de um vereador para trabalhar essa diminuição do Estado, na sua opinião? Pronto. Vamos chegar aqui ao ponto mesmo que eu queria falar. Muita gente não sabe qual é a função de um vereador, né? Mas esclarecendo aqui para as pessoas, qual é a função de um vereador? Fazer projetos de leis para serem aprovados e fiscalizar o poder público, fiscalizar o executivo, porque o vereador está no âmbito legislativo municipal e
ele tem a função de fiscalizar o executivo, no caso, a prefeitura, e fiscalizar os órgãos públicos como um todo. Como vereadora, um projeto de lei que eu tenho e pretendo pôr em prática para diminuir o Estado é com relação ao empreendedorismo. Eu, como amante do direito e especialista em direito tributário, muito que a carga tributária pesa sobre o cidadão de uma forma absurda. Muitos empreendedores fecharam nessa pandemia cerca de 30%, não sei se esse número já aumentou, mas da última pesquisa que eu fiz, 30% dos comerciantes locais chegaram à falência, ou estão em processo ainda de falência, né? Estão quase ali com a corda no pescoço. E a gente não deve atribuir isso somente à pandemia. A gente deve atribuir isso também à alta carga de impostos. Existem impostos municipais, estaduais e federais, né, que são os impostos da União. Só que, com relação ao vereador, a função de vereador, eu e Ana Mello pretendo diminuir a carga tributária municipal como uma forma de alavancar o empreendedorismo. Porque, por exemplo, um empreendedor que vende um celular, ele vende o celular dele por R$1.000. O lucro dele vai ser de R$1.000? Não. O lucro dele, no máximo, vai ser de R$600. O Estado, o município, come boa parte do lucro dele em impostos. Né? E eu acho isso errado. Eu acho que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. Para mim, o Estado deve interferir somente em 3 áreas da sociedade, que é saúde, segurança e educação. Na saúde, né, promovendo unidades básicas de saúde, hospitais, garantir uma saúde de qualidade para a população, o que hoje em dia a gente vê que é, assim, altamente precário. Se você pegar pessoas de classe média, por exemplo, não tem uma delas que não tem um plano de saúde particular, porque não confia na rede pública. Os próprios parlamentares que se dizem da saúde, que se dizem defensores da saúde, quando estão doentes, eles não recorrem a uma unidade pública de saúde, a unidade básica de saúde pública. Eles recorrem ao hospital particular, porque eles sabem que não funciona, que não presta. Então, isso é uma dicotomia muito grande. Como é que eu, como parlamentar, defendo a saúde, digo que vou renovar, que vou melhorar a saúde, mas não tenho coragem de me utilizar do sistema de saúde que eu mesmo proporcionei. Então, aquilo ali é ruim. Então, aquele parlamentar não é confiável. Da mesma forma, com relação à segurança. Eu tenho, inclusive, um projeto de lei que assegura, se possível, né, um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, que é a segurança preventiva. A gente vê que o índice de criminalidade em Teresina está crescendo de forma exponencial. São crimes à luz do dia. No Carvalho da Homero, se eu não me engano, não sei se foi o Carvalho da Homero ou se foi o da Kennedy. Foi assaltado o assalto da Homero. O da Homero foi assaltado e o da Kennedy foi 4 vezes. Eu sei que o da Homero foi assaltado uma vez, que até uma das lojas fez uma brincadeira, né? Ali, tentou utilizar um marketing, né? Que foi uma loja de joias, de semi-joias. Assim, até se o bandido confunde a nossa loja com que são semi-joias. Inclusive, interrompendo, atrapalhando um pouco, nós fizemos publicidade gratuita para essa empresa como uma forma de retribuir o que aconteceu. Mas pode continuar, é só... só um aviso, né? Uma ressalva, um adendo. Porque como a gente tem que ajudar essas pessoas que sofrem danos por conta da falta de segurança. Exato. Então, aí eu fiz a publicidade, porque como a gente tem um alcance bom, aí eu fiz a publicidade para ela, de graça, sem cobrar nada,
para os produtos que ela vendeu. E ela fez uma propaganda incrível, elogiei o marketing dela. O marketing, eu acho que é o teresinense, né? Eu acho que está no sangue do piauiense. Inclusive, feliz dia do Piauí, né? Para todos nós, hoje, 19 de outubro, dia do nosso querido Piauí. E eu acho que está no sangue mesmo piauiense do Nordeste, saber lidar com as adversidades e transformar o que é negativo em positivo. Então, ela transformou algo que foi negativo, né, em marketing, né? Isso é incrível. Mas, voltando à segurança, né, que era o assunto que a gente estava tratando, eu tenho um projeto de segurança preventiva. Em curto a médio prazo, eu pretendo destinar orçamento para equipamentos de monitoramento ostensivo, câmeras de segurança, em locais que são afetados pela criminalidade de uma forma assídua, porque a gente, assim, não é que o ambiente que faz o criminoso, não é isso, eu não quero atribuir de jeito nenhum, sou totalmente contra esse argumento de que a sociedade que faz o criminoso, não é a sociedade que faz o criminoso. O criminoso, ele é criminoso porque ele quer. A gente não deve atribuir ao cidadão de bem a criminalidade de uma pessoa, porque muitas pessoas que são honestas, íntegras, que são humildes, mas que não roubam, que não se utilizam da criminalidade. Então, a gente precisa, sim, ter um aparato, um monitoramento ostensivo em cima disso, para pelo menos elucidar os crimes, né? E tentar diminuir essa impunibilidade que temos. Iana, você falou um pouco da pandemia, eu queria que você me dissesse, hipoteticamente, se você fosse vereadora durante a pandemia, o que você teria feito? Assim, é um exercício de imaginação. Como é que você teria agido? Você seria a favor de fechar tudo? Você seria a favor de deixar tudo aberto? Como é que seria a sua atuação como vereadora de Teresina se você já tivesse esse mandato nesse ano? Pronto. Com relação a esse ponto, eu acho que é algo bem lógico. Quando tem muito tempo quando você aumenta o tempo, né, de algum lugar e diminui o acesso às pessoas naquele local, é muito melhor. Por exemplo, eu vou tentar ser mais clara. Como é que eu coloco um tempo reduzido para ir para algum lugar e quero evitar aglomeração? É justamente o contrário. A gente precisa aumentar o número, a quantidade de horários de serviço para evitar aglomerações. Então, eu jamais faria o lockdown. Eu acho o lockdown uma medida altamente Mas você deixaria tudo aberto desde o início, desde março? Eu deixaria tudo aberto com medidas de segurança. Quais seriam essas medidas de segurança? Álcool em gel, luvas, um distanciamento, mas nunca diminuir o horário comercial, porque essa falácia de que saúde é melhor do que economia, essa dicotomia não existe. A saúde depende da economia. Por quê? Se você está faltando linha de sutura num hospital, para comprar essa linha de sutura, você precisa da economia girando. Para você ter até os impostos que pagam por IPTU, IPVA, ISS, todos os impostos, né, que você paga para o Estado para vir de forma recompensatória em benefícios para a sociedade, você precisa ter um capital girando. E como é que tem capital girando? Somente com a circulação de riqueza e empreendedorismo. Então, ao invés de diminuir o tempo de atuação do comércio, eu faria aumentar. Porque aumentando o tempo das lojas abertas, a gente teria um fluxo menor em cada horário. Por exemplo, uma loja que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Ela poderia, tem 12 horas, né? Uma loja que funciona 12 horas seguidas.
faz o revezamento de funcionários, aumenta o número de funcionários, para justamente ter uma menor aglomeração naquele local, naquele ambiente de trabalho, e assim poder ter menos contágio. Mas o lockdown, eu não sou especialista médica, né? Eu não tenho nenhum entendimento sobre a área médica, mas todo mundo diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E a minha opinião com relação ao contágio, à transmissão do vírus, é que lockdown só piora. Por quê? Como é que a gente faz para um vírus para criar anticorpos? Como é que o corpo do ser humano cria anticorpos? Através de vacina. O que é a vacina? Você colocar um pouco do vírus, um pouco da bactéria, um pouco daquele genoma, né? Eu não sei tecnicamente o termo usado, no corpo da pessoa. Então, para diminuir o contágio, a gente precisa ter uma imunidade. E só se garante essa imunidade através do contato físico. Não adianta eu querer isolar todo mundo e depois abrir tudo de uma vez, porque abrindo tudo de uma vez vai ficar a mesma coisa de sempre, vai voltar toda a aglomeração como a gente está vendo agora. O que adiantou deixar essas pessoas paradas por todo esse tempo, criando dívidas, criando problemas psicológicos, depressão, taxa de suicídio aumentou, não pode ser divulgado, né? Porque tem uma norma que não pode ser divulgada taxa de suicídio para não estimular o suicídio das pessoas, mas o índice de suicídio aumentou, e a gente sabe que em Teresina é uma capital muito forte com relação a isso, né? Com taxa de suicídio. Então, os problemas com esse lockdown só aumentaram. A economia da população parou de girar, a roda da economia parou de girar, a população ficou sem dinheiro, ficou mais desamparada. E isso, ainda digo mais, foi bom para os governantes corruptos, porque quando eles recebiam o auxílio do governo federal, não redistribuíam para a população. O que eles faziam? Colocavam no bolso e fingiam estar atribuindo à saúde. Eu, como faço parte da comissão de combate à corrupção e impunidade na OAB Piauí, eu posso até lhe mandar esse documento depois e você publicar, né, para poder saber que é verdade o que eu estou falando, mas também tem no meu feed esse documento, essa assinatura, que eu fui fiscalizar os hospitais de campanha, tanto aquele do Verdão, quanto aquele que fica por trás do Tribunal de Justiça, não, da Justiça Federal, do prédio da Justiça Federal. Eu fui nesses 2 hospitais de campanha. E eu vi que houve um superfaturamento naquilo ali. Para onde foi o dinheiro? Porta da transparência tinha um nome, Covid-19, aqui você pode olhar quais são os gastos, como foi a prestação de contas, e não tinha nada. Cadê esse dinheiro? Está na mão de políticos corruptos que hoje estão comprando a população por 50, 20 reais. Gente, o que adianta você ganhar 20, 50 reais hoje, se amanhã vão lhe tirar bilhões? Eu bato nessa tecla sempre, né? Que vender voto não é só um erro moral, mas não é só um crime, mas é um erro moral, é um erro com toda a sociedade, é um erro consigo mesmo. Você vai estar fazendo algo de ruim para si próprio, né, com relação a isso. Sim, e Ana, nós vamos chegando aqui no final da nossa entrevista curtinha, 30 minutos, não dá para abarcar todas as suas propostas, mas eu vou lhe dar um tempo para suas considerações finais, só que antes eu vou fazer o que eu sempre faço em todas as minhas entrevistas, todos os meus vídeos, explicar um pouquinho do Piauiense. O Piauiense é uma mídia 100% independente. Quem é o meu patrão são os meus leitores, porque são eles que pagam para o Piauiense existir através de doações. Então, eu peço doações para quem estiver assistindo esse vídeo, quem for assistir, e para você também que participou.
Não é porque você vai fazer doação ou não que você participou. Nós lhe convidamos porque consideramos que suas propostas são diferenciadas. Eu fico, inclusive, surpreso, Petros, Evelyn, com o seu discurso. Acho que é um discurso muito bom, muito diferente da maioria, e que você foi uma das primeiras pessoas também que assinou a Carta de Princípios do Piauiense, que, resumidamente, fala sobre uma atuação na Câmara que seja mais ética, mais pautada na economia e não nos gastos excessivos e nas promessas vazias, inclusive nas leis inúteis. Então, eu gostei muito do seu discurso, acho que você tem muito a oferecer. Eu acho que quem está nos assistindo, quem gostar do Piauiense, quem acompanhar as minhas opiniões, entrem nas redes sociais da Iana B. Melo, né? E vejam todas as propostas, porque eu acho que são propostas diferenciadas. Tem os destaques de perguntas que as pessoas fazem em enquetes, então, sobre a minha opinião sobre algumas coisas. Tem os destaques falando sobre minhas propostas, tem os destaques falando sobre minhas ações sociais, inclusive a ação social com o animal, né? Porque eu também sou da causa animal. Pode continuar. Os destaques ali do Instagram, você tem acesso a tudo. Petros Evelyn, recomendo. Eu não lhe conhecia, a gente conversou acho que uma ou duas vezes apenas para marcar essa live. Eu não lhe conheci de forma alguma, mas gostei das suas propostas. Já tinha visto algumas coisas nas suas redes sociais, porque eu acompanho a maioria dos candidatos que eu consigo, né? Porque é muita gente e a maioria é irrelevante, não vale nem a pena. Mas eu gostei das suas propostas e eu vou lhe dar agora esse tempo final de um minuto e meio, para você fazer suas considerações finais e fazer a sua propaganda. E eu agradeço muito a todos que assistiram, todos que ainda vão assistir, e a sua presença aqui hoje. Certo. Bom, pessoal, finalizando aqui, né, sem demorar muito, eu vou listar, mais ou menos, quais são minhas propostas para, caso eu entre na Câmara de Vereadores, eu possa fazer a diferença. Eu quero fomentar o empreendedorismo, ou seja, diminuir a carga tributária, a fim de que os empreendedores tenham uma maior liberdade para fomentar a economia, inclusive com a criação do Espaço Feira THE. Eu convido vocês a conhecer esse Instagram que eu fiz no início da pandemia, que eu fiz lives com os empreendedores, né, para divulgar os produtos dele como uma forma de incentivar as pessoas, né, que estão passando por esse momento de dificuldade. Com relação ao empreendedorismo também, eu gostaria de inserir no currículo escolar dos alunos de ensino fundamental e médio uma matéria sobre empreendedorismo, porque nas escolas a gente sempre vê, sempre acompanha física, matemática, química, e a gente só sai de lá sabendo isso, mas não sabe pagar um imposto de renda, não sabe gerir um negócio, não sabe ser autônomo. Então, eu quero incentivar essa vontade de empreender no cidadão. Com relação à liberdade econômica, eu sou a favor do fim do monopólio, porque o monopólio só prejudica, né? A gente vê aí, com relação aos ônibus, que a estrutura de ônibus de mobilidade pública é realmente horrível aqui em Teresina, e isso só se dá porque tem monopólio. E sem monopólio, a concorrência, o consumidor consegue escolher qual o seu melhor produto, qual o seu serviço, e isso dá uma movimentação na economia melhor. Com relação à causa animal, eu tenho um projeto de criação do voucher PET. E, Ana, por que você não é a favor de um SUS animal? Porque eu sou a favor do Estado mínimo. Quanto menos o Estado interferir, melhor para o cidadão. Então, o voucher seria dado a pessoas carentes castrarem seus animais em clínicas particulares de Teresina. E isso evitaria zoonoses, evitaria que alguns animais das pessoas andassem pela rua e procriassem, né? Então, diminui a população de carentes abandonados.
E ainda fomenta o empreendedorismo das clínicas particulares aqui em Teresina. Então, é um projeto que une várias causas. A causa animal ligada ao empreendedorismo. Outra coisa são as creches em tempo integral. A gente viu, principalmente, que nesse momento de pandemia, a taxa de feminicídio, a taxa de violência contra a mulher é muito forte. E muitas mulheres não saem desse cenário de violência doméstica justamente por não ter uma independência econômico-financeira. Elas preferem se submeter à violência dos maridos, dos companheiros ou companheiras, dependendo, né, da orientação sexual da pessoa. Elas preferem se manter nesse ambiente do que porque elas não têm como prover seu próprio sustento. E com as creches em tempo integral, a mulher pode deixar seu filho em segurança, né, com alimentação, educação, comida, tudo direitinho, ela vai trabalhar, vai se sustentar e ainda vai sair dessa realidade de violência. Outro projeto que eu tenho é com relação à segurança, que eu já falei aqui para vocês, né, que é justamente implementar essa segurança preventiva, com destinação de emendas para a manutenção de equipamentos de monitoramento preventivo. E, por último, a redução de gastos públicos unidos ao meio ambiente. O que seria a minha proposta com relação a isso? A implementação de energia solar nos espaços públicos. Por quê? A energia solar, Teresina é a capital do sol, né? É o espaço do sol. Então, a gente tem sol o ano todo, BR-Obró só no segundo semestre, mas parece que é o ano todo que é BR-Obró, né? Então, com a implementação de placas solares nos órgãos públicos, a gente vai ter uma economia muito grande e vai tirar essa parceria das PPPs, né? A parceria público e privada, com várias empresas que a gente sabe que não são honestas, que tem muita corrupção lá dentro. Então, vai ser, de início, é um gasto realmente considerável, porque placa solar é caro para se implementar, mas o custo-benefício vai ser muito maior, porque a manutenção é mínima. 25 anos, no mínimo, para você precisar trocar uma placa solar. Então, o dinheiro que seria gasto com energia, com gasto de energia nos órgãos públicos, a gente destinaria esse orçamento para outros setores da sociedade, como, por exemplo, saúde, segurança, educação. E quem quiser saber mais detalhes das suas propostas, é só entrar nas suas redes sociais. Diana B. Mello. Diana B. Mello. Essa é a minha última proposta mesmo. O seu número qual é? 17567. 17567. Tá aqui. Pois, tá ao contrário. Diana, eu agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço a todos que nos assistiram e tenham todos uma boa noite. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.